voltei trazendo o primeiro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias estarei trazendo análise de um filme de terror diferente. E no dia de hoje, para começar essa maratona, eu escolhi o filme Encarnação do Demônio, que é um filme nacional feito pelo José Mojica Marins, também conhecido como Zé do Caixão. Este é o último filme da trilogia original, digamos assim, sabe? No primeiro Monkey Madness, o do ano passado, eu assisti A Meia-Noite Levarei a Sua Alma e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Dois filmes da década de 60, que são as duas primeiras obras em que aparece o personagem Zé do Caixão. Depois disso, a vida do José Mojica Marins foi muito louca. O personagem Zé do Caixão foi parar na televisão, em programas que não necessariamente tinham a ver com o teor original do personagem, sabe? Só que daí em 2008, depois que ele já tinha passado por altos e baixos, por miséria, e já tinha voltado a ascender, no caso, tinha voltado a colher frutos da carreira que ele teve como diretor, escritor e ator também. Este filme foi feito, foi a maior produção em questão assim, de orçamento que o José já dirigiu, sabe? Isso em 2008, eu não sei exatamente com que idade ele tinha, eu podia ter conferido isso aqui antes, eu vou fazer isso aqui agora no meio do programa mesmo, Deixa eu ver. Ele morreu em 2020 com 83 anos de idade, então isso são 12 anos antes disso, 71 anos de idade ele tinha, Dá pra dizer então que ele já era um idoso, 71 anos de idade, eu não tô sendo nada exagerado em chamar esse cara de idoso. Então, tem todo esse contexto no caso. Mais de 40 anos após ele ter feito Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, num contexto completamente diferente da vida dele, ele fez o terceiro filme que colocaria um ponto final neste personagem, Até que daí com a morte do Zé do Caixão em 2020, ficou ainda mais claro que esse personagem, pelo menos interpretado por esse ator, sua versão original, jamais existiria, Então, o que eu posso falar desse filme que não envolve spoilers antes de eu partir para aquele meio estilo típico de análise que eu vou falando cena por cena e destacando as coisas que mais me chamaram a minha atenção positivamente e negativamente? Olha, eu acho que ele é um filme interessante para quem já assistiu os dois primeiros filmes, sabe? Honestamente, eu acho que se já assistiu os dois primeiros filmes do Caixão, tu pode assistir esse terceiro aqui para terminar. Mas ao mesmo tempo, eu também vou dizer para vocês que ele não é uma obra expansiva, sabe? Ele não é como se ele fizesse coisas que já não tivessem sido feitas nos dois primeiros filmes. Até por razões compreensíveis, Apesar de ser o mesmo diretor, ele tá 40 anos mais velho. Deu pra ver que era simplesmente assim. Eu nem vou dizer que é só, ele queria ganhar mais dinheiro, embora ele quisesse ganhar mais dinheiro, e não tem nada de problema com isso. Mas eu quero dizer que deve ter vindo mais de uma vontade dele de retrabalhar algo que ele já tinha feito muito tempo atrás, só que agora com mais grana, agora numa outra posição, agora ele também teria apoio de muita gente que antigamente ele não teria, sabe? Na década de 60 ele não conseguiria apoio de tantas instituições e fundações, e até mesmo de atores e atrizes mais famosos, Não que esse filme tenha gente muito famosa assim e tudo mais, porque é típico dos filmes de terror, sabe? Até os filmes norte-americanos raramente escalam estrelas consideradas assim, classe A hollywoodiana, sabe? Embora esse filme tenha uma ponta de um ator global, que eu não sei o nome dele exatamente, mas é um cara assim, não tão jovem também, um cara que eu já vi várias e várias vezes, fazendo até novelas na Globo e tudo mais. Só que ele só aparece no primeiro do filme sendo um diretor da cadeia, sabe? Então, basicamente, vocês vão ver mais do mesmo, só que uma versão, 2008, uma versão século XXI. Só que por ser o último filme feito pelo... Não sei se é o último filme dirigido pelo José Mojica, mas o último filme com o Zé do Caixão aparecendo na tela como o mesmo personagem que ele era lá na década de 60, eu acho que ele tem esse valor histórico e tudo mais. Só que agora, se tu nunca assistiu nenhum dos filmes do Zé do Caixão, eu não posso dizer pra te recomendar, tá ligado? Ele é um filme que, na minha opinião pessoal e particular, sabe, levando em consideração o meu gosto pra terror e narrativa, eu definiria ele como uma obra mista, tá ligado? Tem coisas bem bacanas que eu vou poder destacar, quais são os pontos altos da obra pra mim, e tem pontos baixos que simplesmente eu penso assim, tô dando uma colher de chá pro fato de ser o José Mojica Marins, o cara que teve essa posição de ser um pioneiro do terror nacional, sabe? Só que agora, de tudo isso, eu vou passar pra análise aquela cena por cena, só continue acompanhando esse programa. Quem já assistiu, ou quem nunca vai assistir, ou quem não se importa nem um pouco com spoilers, Então vamos lá.
A cena de introdução é muito boa, sabe? Começa com umas montagens, literalmente assim, os desenhos, sabe? Enquanto o José vai falando as frases típicas que sempre foram características do personagem, sabe? Desde o primeiro filme do Zé do Caixão, o personagem sempre tem falas e discursos assim bem... dá pra dizer homérico, sabe? É que essa menção homérica, quer dizer que são discursos assim que tu vê que não é pra ser uma conversa, é só ele falando coisa, a frase mais clássica dele assim, é, o que é a vida é o início da morte, o que é a morte é o fim da vida, o que é o sangue, ele fala esse tipo de coisa. Aí nesse filme ele começa com uma nova versão, né, que tem a ver com o título do filme, que só pra deixar bem claro essa história de encarnação do demônio, é literalmente uma metáfora sobre o próprio Zé do Caixão, né, como se ele fosse a encarnação do demônio, e a história de que mais uma vez ele tá na mesma pilha de querer criar um filho perfeito com a mulher superior, que é basicamente um outro psicopata materialista, niilista, que não se importa com os seres humanos, não crê no espiritual e destrói as pessoas ao bel prazer, né? Então é mais uma vez a mesma narrativa desde o primeiro filme, sabe? Não é algo novo nesse quesito. Então tem várias montagens, tem um discurso interessante, sabe? Eu acho bem maneiro. E daí depois transiciona daí pra cena dentro do filme, já fora essa montagem inicial, que aparece esse ator global, que eu falei que eu não me lembro o nome dele. Ele é o diretor da cadeia, e a gente vê assim com... ele falando coisas assim a respeito, não acredito que vão soltar esse maluco e tudo mais. Então, na história, basicamente, mais uma vez, o Zé do Caixão não morreu, tá ligado? Assim como no primeiro filme, parece que ele morreu e ele volta vivo no segundo filme como se nada tivesse acontecido. No segundo filme também, parece que ele morreu. E agora, nesse terceiro filme, ele volta vivo como se nada tivesse acontecido. Só que daí eles fizeram um retcon, né? Eles retificaram a história no presente, dizendo que na verdade ele não foi morto no final do segundo filme, e ele foi daí então levado para cadeia, cumpriu a pena máxima brasileira. Eles levaram até uma questão assim jurídica do nosso país mesmo, que no Brasil, até onde eu sei, não importa o crime que tu faça, a não ser que tu tenha um laudo de alguma espécie, esse problema ecológico, sabe? Não importa o crime que tu faça, eu acho que no Brasil tu fica no máximo 30 e poucos anos preso. Agora não sei se é 33 ou 36, mas é a pena máxima do nosso país. Então o Zé do Caixão, mesmo ele sendo um psicopata que matou várias e várias pessoas, ele ia ser solto porque ele já tinha ficado mais de 30 anos na cadeia. E a aparência dele tá ótima também, sabe? No sentido assim que agora... ele parece realmente um idoso. Ele tá com a barba grisalha, as unhas dele mais compridas do que nunca, e até onde eu sei, sempre foram as unhas dele de verdade, não era uma, sabe? E, né, se eu não me engano, até ele já sai da cadeia com a roupa dele, sabe? A gravata não, né? Mas a capa, a cartola e tudo mais. Então, mais uma vez, é um filme que ele não é muito pra tu levar, assim, de uma maneira literal. Eu, pelo menos, não levo, sabe? Eu consigo extrair valor dessas obras porque eu levo mais pro lado de imagens também que são colocadas para a gente enxergar. Não é uma obra que eu fico assim, isso nunca teria acontecido, isso seria impossível acontecer, porque evidentemente o próprio conceito do Zé do Caixão, entre aspas, né, um psicopata sem poderes, sem habilidades, mas ainda assim ele consegue fazer tanta coisa em todos esses filmes, é evidente que assim, simplesmente nos mostrar é assim que um psicopata consegue viver em sociedade e se safar, sabe? O Zé é um cara que por onde quer que ele passasse, todo mundo saberia que ele é um maluco, né? Pela aparência, pela forma que se expressa, ele teria inimigos em qualquer lugar e ele teria morrido rapidamente se ele agisse da mesma maneira afrontosa e pomposa que ele sempre exibiu, né? Então tem toda essa questão, assim, agora ele tá com essa imagem aparente, essa aparência diferente, né, que condiz com a vida que ele tava na época e tudo mais. Então, os 5 primeiros minutos do filme passam bem rápido, o que sempre é um cenário. Uma hora e meia, mas essa 1h30 tem bastante crédito no final. Então, de filme, acho que é 1h27, 1h26. Então, um filme de duração padrão, sabe? Não dá pra chamar de filme curto nem de longo, né? Aí o Bruno tá de volta. Quem é Bruno? Bruno é um personagem que tinha no segundo filme, que eu não sei se é interpretado pelo mesmo ator, só que era aquele ajudante nos moldes do Igor, sabe? Um cara corcunda, com maquiagem pra parecer que ele tinha uma espécie de deficiência, sabe? Enfim, ele é aquele cara, ele submisso e simplesmente né, um ajudante, um capacho do Zé do Caixão, mas o Zé do Caixão não trata ele mal, sabe? Simplesmente manda nele e ele obedece, aparentemente de bom grado, né? Aí os dois atravessam, assim, pela cidade grande, né? Que essa é a primeira vez, inclusive, que a gente também tá vendo essas imagens
do Zé nesse cenário típico do século XXI, sabe? Até onde eu sei se passa em São Paulo também, mas eu acho que agora é na capital de São Paulo, né? Os dois primeiros filmes, eles eram ditos em cidades do interior do São Paulo e eles tinham mais aquela ambientação típica do que tu espera de pequenas cidades do interior do Brasil na década de 60, sabe? Então, né, apesar da aparência do Zé do Caixão ser chamativa, não era algo que ficava tão distoante. Só que agora tu vê aquele cara andando pela rua e ele passando do lado de seres humanos com uma vestimenta normal, isso chama mais atenção, né? Aí eles vagam por umas vielas bem convincentes, sabe? Como se eles estivessem chegando mesmo assim numa espécie assim de favela ou no mínimo uma comunidade mais humilde, que é onde ficaria o covil do Zé do Caixão nesse filme, né? Aí a gente já vai vislumbrando, assim, umas crianças ali perto, umas ciganas, que, tipo, eu não me lembro se no filme chamam elas de ciganas, mas são duas mulheres que elas têm os olhos, assim, aquele processo de catarata, sabe? Tu vê que eles estão ficando opacos e tudo mais, e ainda por cima elas são, tipo, eu chamei elas de ciganas porque no primeiro filme tem uma personagem especificamente cigana, que ela é chamada como bruxa, feiticeira, cigana, e essas mulheres eu acredito que elas são a mesma ideia, sabe? É como se fosse o Zé do Caixão revivendo aquele mesmo conceito que, honestamente, eu vou dizer pra vocês, olha, é a mesma coisa, só que 40 anos depois eu digo assim, tudo bem, sabe? Depois de 40 anos tu pode voltar a fazer a mesma coisa que tu fez, porque é uma outra época, é uma outra forma de representar e tudo mais, então eu já peguei essa referência, tipo, entendi, essas mulheres é a nova versão daquela personagem anterior lá, então. Enfim, aí eles vão passando por esse cenário assim, típico de pobreza, sabe? Pra já dar essas imagens pra nós. E daí o Bruno leva o Zé até um covil muito bem montado, sabe? Que realmente dá pra ver que, tipo assim, esse é um filme que o tempo inteiro ele não se importa em se mostrar como um filme, entendeu? Porque é um lugar assim que tem caixões e tem crânios e tudo mais. E todas essas coisas que são claramente cafonas, né? Nessa época, então, elas ainda eram mais vinculadas com o Zé do Caixão. Pense que isso era em 2008, então, ao contrário dos dois primeiros filmes que as pessoas sequer sabiam quem era o Zé do Caixão e estavam conhecendo, agora ele já era uma figura caricata da televisão, conhecida por adultos e crianças. Então, tipo, é a hora que ele pensou, você quer saber? Bota todas essas coisas que as pessoas já estão acostumadas a associar com o meu personagem. Embora dentro da própria narrativa não tenha qualquer explicação, tá ligado? O Zé do Caixão não é um cultista, não é um cara ligado à bruxaria, feitiçaria, pelo contrário, né? A moral do personagem dele é negar Deus e os espíritos e tudo que é além da matéria, tudo que é além do sangue. Então, não faria o menor sentido um personagem com esse estilo de mentalidade viver num espaço desse com crânios e caixões e todas essas coisas que estão ali, mas olha, pros olhos é bonito de se ver, eu achei bem divertido, achei um cenário bem maneiro, né? E daí nos são apresentados 4 subordinados, né? Que eu até imaginei que eles poderiam ser realmente, assim, receberem mais atenção, mas no final das contas eles também estão ali só para ser um elenco de apoio, sabe? São 2 mulheres e 2 homens, um homem mais magro e cabeludo, um homem mais gordo e careca, com alargador e tudo mais, e 2 meninas, né? Todos eles trajando preto, bagulho bem assim, como pode dizer, arquétipico, sabe? E até tem outra expressão que ia ser melhor para esse momento, mas me faltou na cabeça, né? E rola uma cena assim que é bem cafona, mas também é bem cinematográfica, principalmente o final dela eu achei a melhor parte, que ele tá tipo assim, porque vocês estão aqui para trabalhar para mim, me obedecer, blá blá blá. Né, ele faz umas perguntas, ele chega na frente de cada um deles e fala o começo de uma frase para ver se eles iam terminar. Então nunca explica exatamente de onde que eles vieram, por que eles estão seguindo o Zé, mas tu simplesmente nota que eles são, sei lá, uma espécie de asseclas, tá ligado? Seguidores malucos que vão fazer aquilo que o Zé mandar, porque ele de certo era alguém que admirava a vida de profanidade e matança que ele teve no Brasil, sabe? Então depois que ele faz a checagem original, o Bruno traz uma arma com vários revólveres, né? Um revólver bonitão, assim, brilhoso, e daí ele pega e dá as armas para eles, ou manda eles pegar as armas, e daí ele fala assim, vocês estão prontos para me seguirem? Vocês estão prontos para me obedecerem? Então agora mostrem pra mim, provem pra mim, atirem, e tipo, era realmente pra eles se matarem, sabe? Aí tu vê que eles colocam a arma na cabeça, e eu fiquei em dúvida nesse momento no que ia acontecer,
Porque eu pensei assim, pô, será que eles colocaram essa gente nesse filme só pra fazer uma cena chocante de suicídio no começo e ter impacto? E ele começa a gritar, o que eu estou esperando? Atirem, atirem! Só que daí na hora que os caras e as mulheres disparam, todos eles tentam disparar, tava vazio, sabe? Então era só realmente um teste pra ver quais deles teriam a coragem de puxar o gatilho com a arma na própria cabeça. Os 4 fizeram, mas estava desarmado, tava sem munição, melhor dizendo, né? Então era basicamente assim, um teste, vocês agora estão prontos para me seguir. E esses daí vão ser tudo assim, uns malucos trabalhadores pro Zé, sabe? Sequestradores junto com ele, a fazer várias peripécias, sabe? Então, nesse momento já passou 12 minutos de filme, mas eu vou dizer pra vocês que passou voando, sabe? Entre as conversas e as cenas deles caminhando por aí, eu confesso pra vocês que esse primeiro início do filme aí tá... Primeiro início é foda, né? Mas esse início do filme tava muito fácil de digerir, né? Aí rola a primeira cena de um pesadelo do Zé, sabe? Que ele tá dormindo dentro do caixão dele, que também é outra coisa que, tipo, eu acho que isso daí foi tirado diretamente de algum programa de TV dele que ele teve, algo desse tipo, sabe? Que devia ter um caixão no cenário, onde ele começava saindo do caixão, algo dessa linha, porque, né, o Zé do Caixão não é um vampiro, não tem por que uma pessoa que não é um vampiro dormir num caixão, sabe? Então ele simplesmente se levanta assim dentro do caixão, ou, se eu não me engano, ele tá, eu acho que nessa cena ele não tava dormindo no começo da cena, mas ele dorme nesse caixão, tá ligado? Só que ele entra, ele chega perto do caixão, quando ele abre pra entrar, tem um homem prateado, assim, sabe? Eu entendi que esse efeito prateado que eles colocaram em várias pessoas nesse filme é como se fosse pra mostrar quem são os mortos, quem são os fantasmas. E é uma cena até que, eu vou dizer pra vocês que não é ruim mesmo, sabe? Em outro filme daria pra ser mais assustadora. É que, honestamente, esse filme do Zé do Caixão, pra mim, ele é um mix de cenas pesadas, e porque tem, sabe, nesse filme eu vou dizer pra vocês que tem as cenas mais fortes que o Zé já produziu, pelo menos dos 3 filmes dele que eu conheço, só que ao mesmo tempo, como é um filme que ele não é nada convincente em questão de realismo, sabe, não é uma história que tu consegue por um segundo tu consegue enxergar aquela história como uma possibilidade, é simplesmente, como eu falei, simbologias e representações. Eu não tenho como ter muito medo de cena alguma, mas algumas cenas me causaram desconforto, só que o ponto é que sobre essa cena do homem prateado, eu confesso que eu achei uma cena interessante, sabe? O cara sai de dentro do caixão e ele tá com uma... Apesar dele ser um homem prateado, não tá uma maquiagem ruim, sabe? Só é uma escolha diferente ou original, talvez, de criar fantasmas, e ele tá com uma faca cravada na goela e ele arranca aquela faca fora e depois vaga em direção ao Zé, e o Zé começa a gritar as coisas dele, e essa é a primeira cena que ele começa a ter, assim, ser assombrado por imagens do passado, embora esse cara daí especificamente eu não consegui conhecer se ele era algum personagem que o Zé já matou, né? Aí depois tem uma cena que tu vê assim que tem as duas das meninas, né, que eram as capangas dele, fazendo a barba dele, né, porque ele tava mais barbudo do que de costume pelo fato de que ele tava assim na cadeia, e daí a gente vê o primeiro flashback de cenas dos 2 primeiros filmes, né, em preto e branco e tudo mais, basicamente algumas das frases, algumas das coisas que o Zé fez, né. Aí eles mostram também uma espécie de cena que seria assim uma cena pós-créditos, entre aspas, do segundo filme, sabe? Porque o ponto exato do final do segundo filme é ele morrendo lá dentro de um rio, de um pântano, sabe? Lá, depois que as pessoas tinham caçado ele para executar ele, não aguentando mais os abusos dele. Só que na versão que foi pro cinema, que foi ao ar, ainda tem uma cena que o Zé tem que se arrepender antes da morte dele, porque a ditadura militar obrigou ele a incluir uma cena que ele dizia que se arrependia e que acreditava em Deus, acreditava em Cristo, acreditava na cruz. Só que daí agora que não estamos mais na ditadura, né, eles fizeram uma cena pós essa daí, que é basicamente, o Zé fala isso, só que em vez dele estar falando a verdade, ele arranca a cruz da mão do padre e ataca o padre, assim, sabe, mata ele com as unhas dele, só que em vez da população que tava ali pra matar ele, simplesmente leva ele pra cadeia, sabe? Como eu disse, não faz o menor sentido mesmo, aquelas pessoas já estavam preparadas para matar ele, isso daí acontece simplesmente por questões de roteiro e questões de que a gente quer fazer um novo filme, né? Enfim, indo adiante, aí tem uma breve transição e o Zé aparece num novo bar, sabe? Eu até imaginei que seria um bar remanescente daqueles bares anteriores, porque tanto o primeiro e o segundo filme dele tem um bar bem maneiro, que acontece várias coisas, maneiro em questão de ambientação, né? Esse daqui é mais contemporâneo, mas também convence bastante como um bar de uma favela, digamos assim, as cadeiras típicas, aquelas, até o balcão do bar e as pessoas que estão ali, gente jogando sinuca, os caras bebendo uma cerveja,
convence como um lugar assim frequentado por moradores pobres e não um bairro de classe média alta, coisas dessa linha, né? Aí chega um cara ali até pra intimar o Zé, sabe? O cara chega assim, ó, aqui na quebrada tem que respeitar, né? Com umas gírias mais assim, século XXI, e o Zé daí pega e ataca o sujeito, eu não me engano se ele torce o cara ou ele corta o cara e pega uma faca, sei lá. Acho que sim, acho que ele chega a pegar uma faca pra atacar o cara, só que daí um outro cara do bar chega, segura o Zé e fala, ah, não, por favor, não faz aqui, não rola, a gente não quer bagunça aqui, que não sei o que lá. Daí o Zé não mata o cara, mas daí ele trata esses dois daí como assim, dois quaisqueres, sabe, tipo, ah, não se meta comigo que daí ninguém vai ter que morrer, né? Então ele já começou mais uma vez a mostrar que mesmo ele sendo um idoso de 71 anos, que na teoria qualquer homem adulto jovem conseguiria desarmar ele, dominar ele, não é assim que a banda ia tocar, ia continuar a mesma coisa de sempre, o Zé vai fazer o que bem entender e ninguém terá chance de se defender contra ele, e eu particularmente não tenho problema nenhum em ver isso, né? Afinal, o filme se chama Zé do Caixão, não se chama Tiozinho Aleatório do Bar. Enfim, aí mais tarde a gente vê que mostra a polícia chegando ali naquela quebrada, nessa favela, nessa vila, né? Com coisas assim, dá pra facilmente associar com uma espécie assim, de abuso policial, sabe? É as pessoas correndo, com medo, falando, ah, chegou os homens, chegou a polícia, né? E distribuindo caroçada em todo mundo, pá, tiro, sabe? Aí a gente vê que o dono do bar, que a gente tinha descoberto na cena anterior que era o dono do bar, ele tá fechando o bar dele e ele vai na casa dele falar com a filha dele e com o filho dele, e a guria comenta assim, a guria tem um nome, ela é uma personagem mais importante pra história, só que nesse primeiro momento eu não tenho aqui o nome dela anotado, né? E daí ela pega e fala assim, fala o nome do irmão dela, que o irmão dela é um personagem bem minoritário, que fala que ele deve estar ali na várzea, que ela vai lá socorrer ele. E o cara fala, tá brincando, menina? Não, não vai lá, deixa ele, tipo, agora não tem como fazer nada. E a guria, mas eu tenho que ajudar meu irmão. E o pai dela dá um tapa assim na cara dela, que é um tapa bem ruim, eu confesso, tipo assim, tipo, nível Chaves, tá ligado? Não, sequer parece mesmo como uma agressão, sabe? Deixa eu ver o que mais. Aí depois, assim, aí mostra o Capitão Oswaldo Pontes, sabe? Esse é um personagem que vai ser um dos antagonistas do Zé do Caixão, embora os antagonistas do Zé do Caixão não precisassem ser vilões, mas esse aqui é um filme que basicamente ele não quis ter heróis, sabe? Todos os opositores ao Zé são seres humanos que tu vê que também são escrotos, a diferença é que alguns deles são militares, né? Esse Oswaldo Pontes é um desses, só que tu vê que a primeira cena dele, ele tá matando alguns jovens atrás de um camburão, sabe? Tipo, não quiseram mostrar as crianças ser baleadas na frente da câmera, mas tu consegue enxergar pelas perninhas que são crianças, não são adultos, e ele tá atirando nas crianças, assim, sabe? Então deixa bem claro que apesar dele ser alguém que vai tentar ir contra o vilão mesmo do filme, que é o Zé, esse cara definitivamente não é um herói. Ele até dá uma frase assim que eu achei bem interessante, porque ela é cafona, mas é o típico do Zé do Caixão, sabe? Típico do José Mojica Marins. Ele fala assim, depois que ele mata as crianças, ele fala assim, ó, segurança para a população e economia para o Estado. Eu achei muito engraçado. Enfim, aí depois mostra que com a ajuda de um dos seus subordinados, o Zé do Caixão corta esse capitão daí que estava prestes a executar mais um menino, sabe? Tu vê que ele enquadra uma criança que aparentemente é uma criança bem jovem, sabe? Tipo, pela identificação visual que eu fiz ali, deve ser uma criança de 9, 10 anos por aí, sabe? E a gente já sabe que o Zé do Caixão tem uma estima por crianças, né? Ele faz quase todas as atrocidades conhecidas pelo homem, e nesse filme ele vai ainda mais longe nas cenas que ele faz. Eu já vou até dar um spoiler pra vocês, que eu acho que esse filme fez uma das cenas que eu colocaria no top 5 cenas pavorosas que eu já vi num filme de terror, pelo menos, sabe? É uma cena definitivamente, assim, edgy, sabe? É provocadora, é pra incomodar muita gente que tivesse assistido esse filme, sabe? Só que uma coisa que o Zé não faz é atacar crianças, então ele protege esse menino e ele dá um corte no capitão, que é um corte não letal, o que também, né, é só por questão de roteiro, já que geralmente o Zé mata qualquer pessoa na hora, mas por algum motivo esse capitão ele deu um ferimento no pescoço que não era pra matar, era só pra, sei lá, machucar, ferir, assustar, né? Aí na cena seguinte, um menino desses daí que foi executado nessa ação policial tá sendo enterrado, sabe? E no meio do discurso de um padre, o dono do bar tenta colocar a culpa do incidente no Zé do Caixão, o que também não faz o menor sentido. Tipo assim, o Zé do Caixão é um cara desprezível, com certeza. Só que agora, é bem provável que a polícia já fazia esse tipo de coisa desde sempre, sabe? Não é a chegada deste homem que está trazendo coisas ruins. Só que eles quiseram vir com uma pegada meio folclórica, sabe? Típica, assim, realmente de filmes
do século passado, que é aquela história de que coisas ruins começam a acontecer quando um forasteiro chega na cidade e tudo mais. Então, né, só que daí o cara tentou incriminar o Zé, e o Zé simplesmente xingou e gritou e falou assim, quem vocês pensam que vocês são? Que não sei o que lá, sabe? Xingou todo mundo, vão embora, deixem eu fazer o meu trabalho, porque basicamente ele ia ser o coveiro daquela casa, daquela comunidade ali também, sabe? Aí a gente vai pra uma outra cena num bar, só que agora daí é com o Capitão Osvaldo, sabe? E ele tá descrevendo, assim, pra um cara que parece ser um jornalista ou algo do tipo, o que aconteceu com ele. E é um cara assim, com roupa preta, uma cartola, eu vou descobrir quem é esse filho da puta. Já vou deixar bem claro que esse filme usa bastante esse palavrão, o que é bem, tipo, uma das coisas curiosas em assistir filmes nacionais pra mim. Os palavrões, tipo, eu tô muito acostumado com palavrão brasileiro nacional na vida real, né? Mas no cinema eu ainda acho muito engraçado as escolhas de quando colocar um palavrão, porque, sei lá, apesar de na vida real as pessoas utilizarem palavrões feito vírgula, sabe? Não é um negócio incomum, dependendo de quem tá falando, tu não fica assim, nossa, nunca imaginava ouvir essa pessoa falando essas coisas nessa situação. Pra roteiros de filme, eu confesso pra vocês que sempre é um bagulho que eu quase nunca interpreto como natural. Quase sempre interpreto como, tipo assim, que engraçado a colocação deste palavrão nesse contexto, né? Daí ele descreve o cara. Enfim. E a seguir, a gente vê o Zé pitando o cachimbo dele no meio do cemitério antes de enxergar o fantasma de Terezinha, né? Quem é Terezinha? Terezinha é uma personagem do primeiro filme ainda, que é aquela mulher que ela era amiga do amigo dele, e daí o Zé matou o amigo dele para estuprar a agora viúva, né, do amigo dele, e essa mulher daí, depois de ter sido abusada sexualmente por ele, acaba se matando porque ela não queria dar a luz ao filho do Zé, sabe? Então mostra mais um flashback do primeiro filme para mostrar essas coisas, e é uma cena assim que eu considero também parcialmente eficiente, sabe? O começo da cena é a Terezinha enforcada no meio, enforcada numa árvore lá, né? E depois ela corta, tipo, é um fantasma prateado, né? Ela corta a corda assim e ela caminha em direção ao Zé e beija ele, sabe? Ela tá meio morta, saindo líquido da boca e tudo mais, né? Beija ele, sabe? E daí depois, assim, mostra o Zé, assim, gritando, sabe? Deixando bem claro que era mais um dos surtos dele, não algo que está acontecendo de verdade, né? Aí mostra, assim, até a data de nascimento desse menino que tava ali morto, dá um zoom, assim, na lápide dele, pra mostrar que ele tinha 12 anos de idade. Eu acho que era essa a intenção, sabe? Pra mostrar que ele tinha 12 anos de idade, pra mostrar que é alguém bem jovem que tinha morrido, né? Aí, dá um salto no tempo, né? Porque o enterro do menino tinha sido 13 de março e mostra um calendário também mostrando 2 de abril. Então, passou basicamente 3 semanas desde esse ocorrido, digamos assim, e o jornalista aquele vai até o Miro Pontes, sabe? O jornalista que tinha recebido o relato do tal de Oswaldo Pontes. Esse Miro Pontes é irmão do Capitão Oswaldo, eu acho que ele é tenente, é uma patente superior ali e tal, né? E conta pra ele que quem tá solto, quem atacou o irmão dele é o Zé do Caixão, tá ligado? E o cara, sabe, que tá falando do Zé do Caixão, meu? O Zé do Caixão é um cara que já tá morto faz 40 anos. E o cara disse, não, ele não tá morto, não. Ele ficou preso durante um tempão, matou um monte de gente da cadeia, nos piores presídios de segurança máxima desse país, sabe? Só que ele tá vivo, tá solto, e pela descrição que teu irmão me deu, é o Zé tá de volta e tudo mais. Deu o cara até dar um discurso assim, pode deixar comigo que eu vou pegar esse cara, eu sou um católico, apostólico e romano. Eu também achei o bico porque achei muito curioso, católico, apostólico e romano, né? Aí mostra, assim, esse mesmo cara, né, esse Miro Pontes examinando o prontuário desse Zé e fala assim, não, esse cara matou 17 presos numa única rebelião, e ele falando muito assim, vou pegar esse filho da puta, eu vou matar esse filho da puta, tipo, só nessa mesma cena dele vendo o prontuário do Zé, ele deve ter chamado Zé do Caixão de filho da puta umas 3 ou 4 vezes, né? Aí depois ele vê um último nome, assim, sabe, envolvido nessa cena, que é uma mulher chamada Lucy Pontes. Aí tu já imagina que ela tem alguma ligação com esses caras, né? Porque é Miro Pontes, Oswaldo Pontes, então essa mulher deve ter algum parentesco com eles também. Foi ela que foi a advogada que atestou que o Josefé Zanatas, né? Eles reviveram o nome de Zé do Caixão no segundo filme. O Josefé Zanatas poderia viver na sociedade novamente. E no final que ele lê isso, ele fala assim, mas que filha da puta! Mas que filha da puta! E eu rachando o bico, vendo essas cenas todas, né? Aí, enfim, a gente vê que o Bruno tá vagando pela rua, né? O ajudante
como é que é mesmo, manco e corcunda de Zé do Caixão, e ele vê numa TV um noticiário passando algo sobre uma mulher que é identificada como Hilda, não sei se é Hilda ou Hilda, sabe? Mas é uma mulher loira que não falam muito sobre ela mesmo, ela aparece em 2 ou 3 cenas desse filme, só que nesse primeiro momento dá pra te ver que tem uns cartazes atrás dela com coisas sobre... Eu acho que tem uma frase sobre nazismo e tudo mais, então eu imagino que ela tenha uma... Essa seria... Tipo, a história por trás dessa mulher é uma figura controversa e tudo mais, porque vai ter cenas a seguir que deixam isso ainda mais claro, sabe? E daí tu vê que essa mulher, essa Hilda, ela é entrevistada, né, nesse programa de TV e ela cita que o Brasil viveu muito tempo no obscurantismo e daí... alguém pergunta isso pra ela, você tem a chave da vida eterna? Sabe? É uma pergunta que tu imagina, pô, quem é que perguntaria isso pra uma pessoa no meio de uma entrevista, né? E a mulher responde assim, o sangue tem a chave da vida, né? Então, já dá pra ver que é o tipo de pessoa que o Zé do Caixão vai querer ter um bebê, tá ligado? Pra quem conhece o tipo dele. Isso já são 30 minutos de filme, essa primeira metade do filme é bem maneira, no sentido assim de... Ela é rápida, sabe? Ela é divertida, são cenas meio canastronas, meio cafonas, mas vocês sabem pra mim que a pior... ofensa para qualquer filme é ele ser um filme chato, e eu posso dizer para vocês que esse filme não é chato até esse momento aqui, sabe? E a segunda metade também não é. Eu diria que o que acontece daqui até 1 hora e 10 de filme é o ponto alto do filme, sabe? Agora vai começar as cenas mais divertidas, na minha opinião, né? Aí volta pra favela de noite e no meio de um temporal o Zé do Caixão se aproxima de Maíra. Isso, Maíra é a menina, aquela que levou o tapa do pai dela, que queria ter ajudado o irmão dela que foi baleado provavelmente, né? Nunca é dito que foi o irmão dela que morreu naquela cena, mas eu acho que era ele que foi morto, sabe? E daí ela fala assim, eu estou esperando as minhas tias, né? Aí até o Zé fala assim, as ciganas, né? Acho que... Eu não sei se ele chama elas de as ciganas cegas, ou só de ciganas, ou só de cegas, porque agora eu tô confuso na minha memória, né? Aí aparecem as duas mulheres que eu vou chamar de ciganas, de bruxas, e elas falam um discurso sobre os espíritos, encostos, e dizem que o Zé foi jurado de morte, mas que elas podem lhe ajudar, né? E o Zé, quem conhece o Zé imagina que ele vai responder, e ele se nega, ele fala, não acredito nessas palhaçadas, não preciso da ajuda de vocês, né? E as mulheres alertam que elas, além de ajudarem ele, também podem provocar a ruína dele. E ele fala, somos daqui, bruxas! Xinga elas assim, né? Aí a gente vê que volta para aquela Hilda de noite também, ela tá saindo do Instituto Biológico e ela é sequestrada pelo Bruno, né? E na cena seguinte, ela já tá sendo exibida nua numa maca, né? Esse filme tem bastante nudez, eu diria, sabe? Tipo, corpos femininos são mostrados sem roupa. Não digo... regularmente, dá pra dizer, sabe? Essa é a primeira cena que a gente vê uma mulher completamente nua na frente da câmera, né? Embora ela estivesse deitada e tal. E daí a Hilda se acorda, ela parece meio dopada ainda, sabe? Dá pra ver que ela não... Provavelmente ela foi sequestrada, injetaram alguma coisa dela, é pra te imaginar. Então tu vê que ela tá meio assim... como é que é mesmo que eu posso dizer assim? Banza, sabe? E ela reconhece o Zé do Caixão e fala assim, é você, o visionário da linhagem superior. E ela fala assim que não tem medo de estar ali. Aí ela leva uma agulhada na bunda, sabe? Indicando que ela levou mais alguma espécie de droga, foi dopada mais alguma vez, sabe? E o Zé fala assim pra ela, você renegaria sua beleza para carregar a continuidade do meu sangue? E ela fala que sim, não me lembro se ela fala ou se ela só sacode a cabeça porque ela tá muito drogada, né? Aí rola a primeira cena realmente horrível desse filme, que o Zé literalmente... eu vou avisar que daqui em diante eu vou começar a fazer certas descrições mais gráficas, porque... é o que esse filme nos mostra, umas cenas meio violentas, meio asquerosas. Então, quem tem estômago sensível ou quem não quer ouvir, eu aconselho que tu aborte então esse programa e não escute mais, sabe? Porque nesse momento daí o Zé, ele literalmente arranca um pedaço da bunda da mulher, sabe? Uma faca, ele bistequeia um pedaço da bunda da mulher e, como se não bastasse isso, ele dá pra mulher comer, sabe? Ele pega aquele pedaço de carne sangrenta, enfia na boca da mulher e tipo, olha, é uma cena que, além de vir meio do nada, porque o filme tava meio que sem violência, do nada a gente vê uma pessoa sendo recortada, sabe assim? Então, eu achei já bem forte. Daí a mulher se acorda, né? Porque dá pra entender que ela passou por esse procedimento toda muito chapada, muito drogada, né? E ela vomita pedaços de carne e sangue, sabe? E mesmo assim ela fala assim, estou disposta a carregar o seu filho, a carregar o seu bebê. Isso o filme chegou aos 35 minutos, né?
Aí a gente vê o Miro visitando a advogada Lucy Pontes e descobre que, na verdade, essa mulher é a esposa dele, sabe? É a esposa desse tenente, né? E ele chega xingando ela, sua cadela, que eu não sei o que lá. E ela é repreendida, inclusive recebendo uma surra, sabe? Ela é espancada na própria sala dela pelo marido dela e outros 2 milicos que estavam junto com ele, descendo cacetadas nela. Não é uma cena assim muito gráfica, eu confesso que, tipo, a maneira que eles escolheram representar a violência desses cenários, assim, de homens agredindo uma mulher, foi um bagulho que fica mais, assim, tipo, a gente sabe que é uma mensagem violenta, né, de agressão e tudo mais, só que não é uma coisa que tu fica, meu Deus, olha que cena bárbara da mulher levando um monte de palada. É mais a mulher caindo assim no chão e os caras batendo assim daquele push, 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 os efeitos sonoros de pancadas, né. E a seguir, a gente vê o Zé do Caixão vagando pelas ruas, enquanto ele se perguntava se Hilda, né, ou alguma outra mulher estaria à altura de Laura, né. Quem é Laura? É uma personagem do segundo filme do Zé do Caixão, é aquela que chegou a carregar o filho dele, só que não pôde dar à luz porque ela morreu antes de parir esse bebê e tudo mais, né? Então mostra o Zé se lembrando daquelas cenas, a gente começa a ver assim um flashback do momento dele, Laura, vai nascer o nosso filho, eu vou dar essa notícia, o filho do Zé do Caixão vai nascer, sabe? Aqueles momentos que quem assistiu o segundo filme se lembra, né? Aí o Zé enxerga o fantasma da Laura segurando o filho dela, sabe? Numa espécie de coreto, sabe? E ele sobe até lá. Só que quando ele chega atrás da mulher e tenta puxar ela pela roupa, é como se a roupa dela tivesse vazia e ela caísse no chão. Só que quando ele levanta o vestido dela do chão, tá ela naquela mesmo estilo assim, de fantasma prateado, só que ela tá mutilada, sabe? Tipo, como se o corpo dela tivesse aberto ao meio e no meio das tripas dela tá saindo um monte de aranha, sabe? E rola uma cena, assim, de tormento do Zé do Caixão dele caído no chão e várias aranhas caminhando no rosto dele, no corpo dele. Ele, não acredito, não pode ser verdade, não pode ser verdade, né? E daí um dos ajudantes do Zé, eu não sei se é o Bruno ou alguns dos outros capangas dele, socorre ele lá e fala... Não, tá tudo bem, patrão, tá tudo bem, não tem nada acontecendo aqui, né? E daí depois disso a gente vê uma cena que mostra assim uma espécie de monge ou padre caminhando através de uma feira, sabe? Tu vê que é um cara com uma forma bem atípica de se vestir, porque eu disse que parece um monge porque é um roupão todo marrom, sabe? Não é um roupão aquele típico de padre e tudo mais, né? Mas tu vê que é um cara de óculos carregando assim uma espécie assim, de verduras numa feira e ele começa a escutar no jornal, né? Um rádio transmitindo um jornal que tá falando do retorno das atividades Zé do Caixão. Então tu já imagina que esse sujeito é alguém que vai voltar a aparecer nessa obra, né? Isso são os 40 minutos de filme, então chegamos na metade do filme, sabe? Aí a gente vê esse padre, que a gente vai depois descobrir que o nome dele é Padre Eugênio, eu já vou dizer que o nome dele tá Padre Eugênio. Ele tá realizando uma espécie de ritual, sabe? Só que parece que ele tá eletrocutando os próprios mamilos, sabe? Tu vê que no começo ele tá sem camisa e ele tá mexendo naquelas coisas assim que tu vê... Tipo gente que trabalha em mecânica, sabe? Que se tu encostar os dois ferrinhos sai faísca. E daí tu vê que ele pende colar no mamilo dele. E além disso ele tem uma tatuagem no peito dele, sabe? Com uma mão decepada. Eu não sei se esses simbolismos são coisas reais de algumas coisas que eu não tô conhecendo, ou realmente foi só fictício pro filme. Então esse cara meio que tá se eletrocutando, tu vê que ele tá se babando e falando, sabe? É uma cena bem bizarra, que eu confesso pra vocês que não tem muita explicação mais adiante, sabe? A gente só fica entendendo que esse padre não é um padre muito comum, né? Até que no final da cena, tem um outro cara que ouve os gritos dele e fala, padre, tá tudo bem aí? E ele só fala assim, está tudo bem, na graça de Deus. Então esse sujeito daí vai continuar aparecendo nessa história, né? Enfim, indo adiante, o Bruno é pego enquanto ele estava observando aquilo que eu posso descrever para vocês como uma gira de quimbanda romantizada, sabe? Ele estava olhando através da cerca e estava rolando ali um ritual que dá para associar facilmente com o batuque. Acho que eles mencionam especificamente pombagira. Tem uma mulher que ela tá, tipo, ela tá incorporada com os seios de fora. Olha, eu nunca vi mulheres dançando numa terreira com seios de fora, mas eu entendo que de um ponto de vista, assim, sem falso moralismo, não teria problema nenhum nisso na teoria, tá ligado? Porque várias dessas entidades não teriam problema em dançar desnudas, por exemplo, então é só práticas que a gente não vê acontecendo no nosso mundo real, por convenções estabelecidas por várias questões, sabe? Só que dá pra ver que eles estavam fazendo a representação de como seria uma versão romantizada de uma sessão de quimbanda, digamos assim, sabe? De que trabalha com Exus e pombageiras, né? E
Aí esse Bruno que tava observando essa gira, ele leva uma surra, porque chegam os oficiais ali, sabe, da polícia batendo nele e fala: cadê o Zé? Cadê o Zé? Só que daí o Zé chega, tipo, nessa mesma viatura que chegaram os policiais, aquela advogada Lucy Pontes estava sendo levada pra sabe-se lá onde. O Zé chega até o interior até o carro, ele fala com a mulher que tá dentro da viatura, só que daí ele comanda uns cães, sabe? Ele manda os cachorros atacar os oficiais, e depois disso tu vê que os oficiais foram todos sequestrados pelo grupo do Zé do Caixão, sabe? Depois que os cachorros atacaram eles, os capangas do Zé capturaram, levaram todos esses policiais aí, que não era nenhum dos policiais ali, os famosos, sabe? Tipo, não era nem o Miro e nem o Oswaldo Pontes, só que todos eles foram sequestrados e tu vê eles passando por uma série de torturas, sabe? Aí nesse primeiro momento são cenas assim, de violência moderada, no caso, sabe? Acontece coisas assim, alguns caras são presos naqueles ganchos, sabe? Daquelas práticas assim, de sadomasoquismo que algumas pessoas fazem por gosto, só que esses caras não estavam, né? Outros estão sendo martelados, sabe? Eles colocam assim, pregam a mão deles com martelos mesmo, outros são colocados nos pelourinhos, e levando chicotadas, sabe? São cenas de tortura e tudo mais. E nessa primeira versão, primeiro momento que mostra essas cenas lá no Covil do Zé, elas são mais moderadas, aqui não tem nada tão forte assim, tão chocante. Só a última cena que eu vou dizer pra vocês que já é mais gráfica, que o Zé retira o escalpo da Lucy, tá ligado? O que é algo bem... além de ser violento, tu não entende muito bem porque que ele tá castigando a mulher que deixou ele ser solto, mas foda-se, né? Ele literalmente tirar o scalp, pra quem não sabe, é tu fazer um corte na raiz do cabelo da pessoa e tu arrancar todo o cabelo dela fora. É uma prática que acontecia, né? Era praticado por seres humanos mesmo pra punir, castigar outras pessoas, então é uma coisa bem violenta. Né? Aí mostra o padre Eugênio, aquele padre loucão, se encontrando com Oswaldo Pontes, né? Que é um dos dois oficiais da polícia militar que querem a morte do Zé do Caixão, né? E ele oferece ajuda pra capturar e matar Zé do Caixão, tá ligado? Deixando claro que ele tá buscando vingança pelo pai dele, né? Ele dá um discurso meio maquiavélico e fervoroso. Eu vou dizer pra vocês que a inclusão desse padre na história, ela é meio mista também, porque não é um personagem memorável, ao mesmo tempo que eu acho que pelo menos ele é um pouco mais assim, atípico, ele é um pouco mais excêntrico do que a maioria dos personagens dos filmes do Caixão, e por ele ser assim, te passa uma certa credibilidade de que ele é alguém que poderia ir contra o Zé, já que, em primeiro lugar, ele tem todo esse contexto religioso que acho que nunca tinha tido, sabe, um padre querendo a morte do Zé do Caixão, nunca tinha colocado, é algo novo na narrativa, digamos assim, né? Só que tu vê que ele não é um padre convencional, então deixa ainda mais interessante, porque fica assim, ó, será que ele é um padre bom? Será que ele é um padre ruim? Será que ele é só um maluco? Será que ele realmente é um padre? Sabe? Então, abre todas essas coisas, né? E interrompendo essa conversa deles, o Oswaldo Pontes recebe uma caixa com diversas mãos decepadas, tá ligado? Tá escrito assim, tá um bilhete em cima da caixa dizendo assim, ó, as unhas crescem mesmo após o óbito. E quando ele abre a caixa tem várias mãos humanas decepadas, né? Inclusive numa delas ele reconhece o anel. Só que eu não me lembro se é esse cara daí, eu acho que não é esse daí que era casado com a mulher. Eu acho que quem era casado com essa mulher era o Miro, né? O irmão desse cara. O irmão do Oswaldo. Mas ele reconhece, pelo anel do noivado, ele reconhece que uma dessas pessoas mortas foi a Lucy Pontes, né? Aí rola uma cena que... a primeiro momento eu não sabia se ela tinha acontecido de verdade ou não, sabe? Porque aquela jovem, a Maíra, ela aparece desnuda na frente do Zé do Caixão. Literalmente ela já tá pelada na frente dele e ela fala assim, eu quero carregar seu bebê. E ele fala, não, que você é bonita, mas é apenas uma garota. Daí ela fala assim, como você sabe que eu sou só uma garota? Daí ele fala assim, sai daqui, eu não tenho tempo pra sua choradeira. E basicamente não, ele esnoba ela nesse primeiro momento, sabe? E estamos chegando aos 50 minutos de filme e agora vamos desencadear aquelas que eu considero as cenas mais interessantes do filme, sabe? Mas polêmicas, controversas e ofensivas. Mas, né, quando eu assisto o filme para sentir reações. Então, o jeito mais fácil de tu fazer eu sentir reações é tu mostrar coisas que nem sempre eu vejo, ou que eu não tô acostumado a ver, ou que eu não vejo muitos filmes, né? Então, rola uma cena insana de quase 5 minutos daí, envolvendo a morte da cigana, sabe? Primeiro, o Zé chega lá pra falar com elas e... eu não me lembro qual era o começo da conversa mesmo, sabe? Mas dá pra entender que ele fala...
o que eu preciso fazer pra vocês me darem a guria, sabe? Basicamente, eu não sei se ele quer comprar ou ele só quer ser dono dela, mas ele basicamente queria ser dono da neta das gurias, e as gurias, as ciganas falam pra ele ir embora, pra ele se afastar, e ela até fala assim, olha, você só vai ter a Maíra por cima dos nossos cadáveres, né? Aí tu imagina, pô, agora ela se fuderam e fala, por cima dos cadáveres de vocês. Interessante. E daí depois, assim, mostra que a Maíra chega lá no lugar que, tipo, eu não vou dizer que era uma terreira, porque tinha simbologia além das do batuque, sabe? Lá nesse lugar onde moravam essas ciganas, tinha coisas ocultistas variadas. Tinha a cruz de Davi, imagens cristãs também, só que também tinha imagens que tu vê numa terreira, sabe? Tanto os santos cristãos que são usados na forma dentro do sincretismo, né? Como, por exemplo, assim, São Jorge e tudo mais, só que também tinha imagens, assim, de Exu, de Pombagira, Preto Velho. Quem conhece essas imagens é capaz de enxergar essa ampla variedade de espiritualidade nesse ambiente. Só que daí, o Zé fala bem assim, ele chega convidando a guria pra, tipo, eu matei a tia, eu não sei se ele anuncia que matou as tias dela, só que, acho que ele anuncia, eu matei as tias de você, e aí, o que que tu vai fazer? Sabe? É bem remanescente também, eu diria, daquela cena de quando ele transa com uma mulher lá no segundo filme, que ela tinha matado, ele tinha matado o irmão da menina e depois fala isso pra guria e a guria vai lá e transa com ele no dia do enterro do irmão dela, pra deixar bem claro que ela era possivelmente uma psicopata, sem sentimentos, sem emoções, e essa guria dá pra ver que repete a mesma coisa, até de uma forma que eu acho que é mais ofensiva, mais gráfica, mas que ficou mais interessante ainda, porque tipo assim, quando o Zé chega pra intimar ela, a gente começa a pingar sangue na cabeça da guria, sabe? E daí tu vê que as tias dela estão mortas no telhado, presa em gancho. Então, tipo, eu confesso pra vocês que essa é uma cena muito boa, sabe? Se fosse um filme mais sério, seria realmente assustadora. E começa a pingar sangue na cabeça da guria, a guria nota que as tias delas estão mortas. Só que daí, nesse contexto, eles transam, tá ligado? E eles transam embaixo dos cadáveres das mulheres que estão pingando sangue. Então, como eu falei, é surreal, é óbvio que tu sabe que isso não aconteceria e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que, pra mim, ameniza um pouco. Mas pelo contexto, é super, super ofensivo, sabe? Tu mata as mulheres, pendura elas no telhado e transa no meio de um saguão ali que é meio até, não digo religioso, mas no mínimo espiritual. E é claro que a cena, tipo, o Zé todo tá vestido, sabe? Mas tu entende que eles estão transando, porque, tipo assim, a guria tá pelada, sabe? Tu vê que ela tira um vestido, ela tá completamente nua, ela tá deitada no chão, e ele deita por cima dela, só que ele tá completamente vestido, sabe? Só que realmente é pra mostrar como se eles estivessem transando, tanto é que nessa cena toda que eles estariam fazendo uma relação sexual ali, o sangue que começa a chover por cima deles, tipo, eu falei chover porque começa a intensificar, sabe? No começo tá pingando gotas de sangue que tu até acredita que poderia estar pingando normalmente, só que depois começa a tocar uma música, até uma música que tem os tambores, sabe? Assim, começa a tocar uma música e começa a chover muito sangue, e quando eu digo muito sangue é demais mesmo, sabe? A casa inteira começa a ficar alagada, os corpos deles começam a se afogar no sangue, então, tipo, é um bagulho que deixa meio ambíguo se tudo isso daí aconteceu de verdade ou não, ou se, tipo, o começo da cena é real, só que o final eles resolveram ir pra tipo, transicionar de uma maneira que ficasse mais, assim, simbólica, exagerada, sabe? E não algo, assim, real, digamos assim, né? Então é uma cena que eu converso pra vocês que é muito interessante, e isso desencadeia a sequência que pra mim é a mais foda desse filme, sabe? Foi o ponto alto da obra. Eu, inclusive, devo ter que destacar que é uma das razões para eu considerar um filme meio misto, porque, olha, é meio triste para mim quando as coisas mais interessantes de um filme acontecem ali na metade. Aqui dá pra dizer que isso deve ser 1 hora e 10 de filme, então é mais da metade do filme já, sabe? Só que depois dessa cena aqui, eu confesso que o filme foi decaindo, sabe? E o final é muito menos climático e interessante do que aconteceu aqui. Porque depois dessa cena que ele transou com a mulher e for alagado por sangue, tipo, quando começa a sair o sangue, a baixar aquela quantidade enorme de sangue, o Zé não tá mais naquela casa, ele não tá mais transando com a mulher. É como se ele estivesse saindo de um rio de sangue e ele dá de conta com um velho, que eu também não conheço ele, se ele é um ator famoso eu nunca vi. Só que ele é um velho ainda mais velho, tipo, parece mais velho que o Zé do Caixão. Então, tipo, se o ator, né, se o José Mojica Marins tinha 71 anos, eu não duvido que esse ator que tava interpretando esse outro velho daí já tinha mais de 75 ou 80 anos de idade, né? E basicamente
é um velho que tá dando uma gargalhada, sabe? E ele começa a falar com o Zé, ele é, tipo, nesse filme daí, ele é o único personagem que o Zé não afronta e não questiona muito. Ele questiona um pouco, inclusive, mas esse cara, tipo, assim como o Zé gosta de falar entre frases fantásticas, esse cara falava a mesma coisa, e eu gostei muito até do roteiro dele, sabe, do texto. Desse filme, com certeza, foi o personagem mais interessante. O Zé começa a falar onde eu estou, e ele começa a falar, você está no cerne do mundo, sabe? Aquilo que vem depois de tudo que teve no começo e antes de tudo que está no final. Ele começa a falar várias metáforas para indicar onde que eles estariam, e pouco a pouco vocês vão entendendo que ali seria o purgatório, sabe? Acima do inferno, abaixo do céu, e o lugar onde as pessoas vão para sofrer aquilo que a vida terrena deles exige que eles sofram nesse lugar, sabe? Então, aqui até vou dizer pra vocês que, além de ser a parte mais interessante, por ter esse personagem, por ter as coisas típicas do Zé também, assim, não pode ser mentira, mais uma vez, é remanescente do segundo filme, daquela cena que ele vai pro inferno, e em comparação direta com aquela de lá, eu ainda acho que aquele do segundo filme é mais interessante, porque, sei lá, é muito louco, muito surreal, e é muito divertido, sabe? Aquela cena do segundo filme que o Zé vai parar no inferno, eu confesso pra vocês, tipo, não vou dizer que é uma das melhores cenas da história do cinema, mas eu vou dizer pra vocês que é uma das cenas que eu acho mais divertidas de acompanhar, porque, sei lá, é muito louco, vou ficar olhando pras pessoas e pra... Só para o cenário, o ambiente. Nessa daqui, ela é mais assim, ela é mais eficiente como uma ferramenta de narrativa que atormenta o Zé. Porque no primeiro momento eles estavam num lugar meio fechado, só que depois eles chegam num lugar que é amplamente aberto, parece um deserto, inclusive, só que o fundo é meio laranja, meio que para mostrar que eles não estão num lugar normal. Tanto é que até o cara fala assim, aqui é um lugar que todos os mortais já viram e todos os mortais que ainda estão por vir vão ver. Então, indicando que é algo que, independentemente de quem tu seja, tu vai ter que pisar no purgatório em algum momento. E as punições, né, no segundo filme, enquanto no segundo filme o inferno era retratado com chicotadas, chibatadas e tridentadas e gente sendo crucificada, que também eram imagens relativamente violentas e tudo mais, só que nesse filme, por questões compreensíveis de estar em 2008, ter melhores técnicas de filmagem, essas coisas, eles conseguiram fazer algumas representações ainda mais violentas e até assustadoras e angustiantes se tu interpretasse aquilo lá como um presságio de coisas que estão por vir, sabe? O primeiro momento, o Zé vê pessoas sendo comidas assim por canibais, sabe? É como se fossem zumbis, imagine zumbis, tá ligado? Só que tem vários seres humanos que tu imagina que são humanos mesmo, sendo devorados por outras pessoas que estão ali só pra comer eles, sabe? Gente que tá ali comendo a carne deles, então tu realmente imagina assim, parte das pessoas que morrerem, a tua punição no purgatório é ser devorado por gente que tá te atacando com unhas e dentes e carne, sabe? Carne não, né? Mas comendo a tua carne, arrancando fora, né? Então é uma cena bem, tipo, se fosse um filme de zumbi, seria boas cenas de zumbi, porque inclusive tem um take muito específico que é de uma mulher mordendo a rola de um cara assim, sabe? Tipo, chega a mostrar essa cena específica da mulher dando uma dentada assim no pau do cara, sabe? E tu fica, sabe? Então eles mostram várias dessas cenas assim, gente gritando, sofrendo, e o próprio Zé, que é um cara que sempre tá na pompa, né? Sempre tá na pose, ele tá assim, não pode ser, isso é mentira, carne sais, ele fica apavorado e o velho tá tipo, tá vendo o que vai acontecer contigo, né, seu bosta? E daí depois, assim, outra etapa da punição que a gente vê são seres humanos, assim, sendo costurados, sabe? Tem, mais uma vez, é aquela mesma coisa. Tem pessoas que estão ali aplicando as punições e pessoas que estão ali sofrendo as punições. Aí tem gente que está sendo costurado, assim, a boca, os olhos, sabe? Pra ficar surdo, mudo, essas coisas, assim, e tal. Então tu vê gente passando, assim, tendo a boca costurada, sabe? São todas imagens, assim, tipo, são bem feitas, sabe? Dá pra te ver aquelas imagens, ficar chocado, ficar tipo assim, nossa, deve ser uma bosta ir pra um lugar desse, sabe? E daí, pra completar essa cena inteira, a última coisa que acontece, chega uma mulher, assim, branca, de olhos claros, vestindo um roupão preto e carregando uma foice, né? Então é uma simbologia óbvia de saber que é a morte, tanto é que o velho fala, aí está vindo ela. Daí o Zé começa a ficar até com medo, não acredito, não pode ser. E o velho começa a dar gargalhada, chega na frente da mulher e beija a boca dela, sabe, assim, enquanto o Zé tá tipo, não acredito, isso não é verdade, essas coisas não existem, sabe, fica apavorado assim de novo, e dele se acorda, sabe, se acorda apavorado, né?
Porque a última coisa que a gente tinha visto era ele transando com a guria, né? Então, essa cena daí foi fantástica e eu já vou dar um spoiler da minha decepção final, é que eu realmente achei que o final do filme voltaria pra esse cenário, sabe? Eu realmente achei que o Zé, depois de morto, a gente veria ele no inferno uma última vez pra mostrar esse ambiente, sabe? Ele sendo castigado, talvez, ou pelo menos essa mulher vindo buscar ele, o velho falando alguma coisa, porque pra mim era tipo o final óbvio, sabe? Tipo assim, isso aqui vai ser algo que depois a gente vai voltar, porque foi a parte mais foda do filme. Então eu vou, infelizmente, sabe, sem querer criticar o José Mojica Marins post-mortem, se eu pudesse ter conhecido ele em vida, eu teria aconselhado ele a fazer uma cena final envolvendo esse cenário todo aqui, que foi, pra mim, a parte mais maneira desse filme. Mas enfim, vamos adiante, né? Aí, a gente vê que o José Zanatas volta pra vida real, entre aspas, né? Assustado por causa das visões que ele teve, só que ele insiste que elas são mentiras, né? Isso não são... Volta pra mesma modus operandi de sempre, né? Ele fica com medo, mas ele fala, não, isso não é nada. E daí ele ordena que os capangas dele sequestrem mais mulheres, né? Que, pra sendo bem específico, quando ele diz mulheres, na verdade ele tá querendo dizer modelos que sofrerão torturas trajando apenas calcinhas, né? Então é isso. Uma meia dúzia de mulheres são sequestradas e... e daí rola umas cenas aí diversas de tortura, sabe? A gente vê algumas mulheres, todas elas estão nesse cenário que eu falei, elas estão com os seios de fora, só que elas estão vestindo calcinha. E tu vê algumas sendo espancadas, não espancadas só, espancada, mas tipo assim, levando chicotada, outras sendo colocadas dentro de balde com insetos, com baratas, dentro de balde com tripas, sabe? A gente vê abuso variado, tem uma inclusive que eu me lembro que o Zé do Caixão tá abrindo um porco e dentro do porco tava a mulher, então tipo assim, a mulher tinha sido enfiada dentro do porco viva, sabe? Ela não tava morta. Abriram um porco, colocaram a mulher lá dentro, fecharam, sabe-se lá por quanto tempo, depois o Zé tava... A gente só vê o final da cena, que é ele soltando a mulher de novo, ela se levando todo sujo de sangue, assim, sabe? E, se não me engano, ele dá um beijo nela também, sabe? Porque geralmente era isso que essas torturas dele faziam, sabe? Ele torturava e abusava as mulheres, e geralmente a mulher que menos sofresse, que menos chorasse, que menos fizesse qualquer coisa, essa daí... As que ele sentisse que também tinha perversidade são as mulheres que eram escolhidas para carregar o filho dele, porque né, na concepção dele de mundo é assim, ele é um ser humano horrível, asqueroso, ele só pode ter filhos com mulheres tão ruins quanto ele para gerar a descendência perfeita, lá, lá, lá. Enfim, aí a gente vê o Oswaldo Pontes e o Padre Eugênio expondo os corpos dessas vítimas, sabe? Tu vê que eles estão, tipo, a gente não sabe com quem que eles estão falando, mas eles estão mostrando vários corpos aqui, eles tapados assim, sabe? Em macas, e o cara fala assim, não, tudo bem, você tem a permissão para utilizar qualquer medida necessária, né? Dando vislumbres de como as coisas estão por vir. Aí a próxima cena a gente vê o enterro das ciganas, aquelas, né? As tias da Maíra, confirmando que a morte dela é canônica, tá ligado? Não tem como saber exatamente o que rolou depois de elas terem morrido, mas de fato o Zé do Caixão matou elas. E daí, chegando aos quase 70 minutos de filme, né, 1h10, pra quem não sabe o que quer dizer 70 minutos, rola a cena mais horrível, tá ligado? Que foi antecedida por cenas menos horríveis, mas bem horríveis também. Basicamente, a gente vê... Essas aqui são as piores torturas que o Zé do Caixão desempenha, e eu vou dizer pra vocês, cara, pra quem não conhece o Zé do Caixão, olha, em questão do que a gente vê ele fazendo na frente da câmera, o Zé do Caixão definitivamente é um dos serial killers mais sádicos da história do cinema, tá ligado? Tipo, incomparavelmente, ele é muito mais perverso do que qualquer um desses vilões clássicos do... Nem tão clássicos assim, né? Mas esses vilões que a gente tá acostumado a falar do cinema hollywoodiano, tanto os bem antigos quanto Drácula, Frankenstein, a Múmia, Lobisomem, até para os mais modernos, sabe? Jason da Sexta-feira 13, o Fred Krueger, Michael Myers, Massacre de Serra Elétrica. Olha, o que for, toda essa gente daí é fichinha, porque eles são só assassinos. Agora o Zé era torturador, e tem umas mulheres que ele tortura assim, envolvendo barata, sabe? Ele enfia as mulheres com as caras na barata e tudo mais. Outras que tu vê ele fazendo aquela processo de... não sei se o nome certo é escarificação ou outro nome, mas é aquela coisa de tu arrancar, despelar a pessoa, sabe? Tu faz um corte nela e vai abrindo a pele dela nas costas. E a cena mais horrível, olha, mais uma vez, ó, tirem as crianças da sala. Mas olha, tem uma execução que envolve a outra menina, aquela, a Maíra,
a guria que queria carregar o filho dele, só que ele não acreditava que ela era uma mulher e tudo mais, ela chega pra eles, deixa eu te provar que eu posso carregar seu filho. E ela mostra uma jaula de rato, cara. E daí eu fiquei assim, não tô acreditando que eles vão ter a pachorra de mostrar isso num filme, né? E é claro que não mostra tão explicitamente, mas olha, basicamente sim, a execução envolve que retido, uma mulher presa e pelada e um rato nervoso. Então, olha, eu só vou parar por aqui mesmo, porque era uma das coisas que mesmo, o famoso meme, assim, ó, só acredito vendo, e enquanto eu tava vendo, eu só ficava pensando, eu não tô acreditando. Porque, tipo, eu sei que esse tipo de coisa, pra ser mais assustador ainda, aconteceu na vida real, sabe? Mulheres tiveram esse tipo de castigo que envolvia ratos, né? E a gente sabe que esses seres humanos foram torturados assim. Só que num filme, eu confesso pra vocês que eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um filme mostrar, tipo, e não nos mostra explicitamente, mas qualquer pessoa com 2 neurônios entende o que rolou ali naquela cena de execução, como que aquela mulher foi morta. Então eu confesso pra vocês, olha, é uma cena muito forte, sabe? E que vai pegar muita gente desprevenida, né? Porque não é muito comum os filmes chegarem ao extremo de mostrarem esse tipo de execução e tudo mais, né? Enfim, essa é a última mulher que é executada nesse filme, porque, né, não tem muito o que tu vai fazer depois disso. O que tu pode mostrar mais ofensivo, mais gráfico, mais assustador, mais perturbador do que esse tipo de coisa? Realmente é difícil ir adiante disso, né? Aí, a próxima cena, a gente vê os PMs já invadindo esse covil que o Zé utilizou desde o começo do filme, sabe? Aquele que ficava lá no interior da favela, só que era um covil, assim, agora ele estava abandonado, sabe? Mais uma vez, um monte de gente falando, filho da puta, olha só quanto cadáver, olha esse cheiro aqui, e eles vão encontrando os cadáveres variados, sabe? A mulher deitada na maca com as pernas abertas, né? Que provavelmente foi aquela que enfiaram o rato nela. Aí, quer dizer, não enfiaram, né? Só incentivaram o rato a fazer o que ele fez, né? E daí, outra mulher jogada no chão, a que foi rasgada, vários cadáveres, inclusive cadáveres masculinos também, de quando eles tinham matado mais cedo, sabe? Então tu vê os caras tudo passando mal, assim, né? E daí, um dos capangas do Josefel, né? Aquele que era mais magro e cabeludo, aparece disfarçado como o Zé do Caixão era e ele é morto, sabe? Tipo, simplesmente pra ser uma distração, né? Mas os caras falam, não é ele, isso daí, né? Eles notam que se tratava um homem jovem, né? Aí a gente vê que daí eles vão ir atrás, a gente tem que encontrar o Zé escapou, mas ele não tem como ter ido embora, ele deve estar no meio do mato, né? E ele tava vagando no meio do mato nesse momento. Aí até mostra o Padre Eugênio, né? Eles nos mostram a capa do livro, capa preta do São Cipriano, né? Pra quem é ligado em bruxaria, de modo geral, conhece esse livro, né? Então eles escolheram especificamente colocar esse livro na história, né? Ele fala, eu já estudei a maneira de mandar esse cara pro inferno, porque basicamente esse padre tinha dito que ele não queria só que o Zé morresse, ele queria castigar o Zé até uma punição maior do que ele já teria pela própria vida que ele viveu, né? Aí a gente vê o Zé vagando na floresta e negando os espíritos, como é comum, sabe? Ele falar assim, não acredito em vocês estão mortos, sabe? Essas coisas que ele sempre fez, né? E daí rola uma cena que eu vou até comentar só porque eu achei muito engraçada, que tá esses três antagonistas principais, sabe? O padre e os dois PMs, e um deles fala bem assim, olha, vamos procurar esse puto. Quem achar o puto, dá um grito. Ó, o puto aqui. E eu rachei o bico, porque é literalmente essa frase, sabe? Ó, o puto aqui, né? Aí tu vê que o Zé mata um desses PMs na mata, né? Que se trata, na verdade, não é o do Oswaldo, é do Miro, né? O Miro Pontes, ele mata no meio do mato, assim, ele primeiro dá um tiro no cara, né? Mostrando que ele já sabia usar revólver, e depois ele chega pra terminar o trabalho com uma facada, né? E daí depois ele chega de cara num parque de diversões, ele vê pra uma grade que tem um parque de diversões ali perto e ele começa a dar uma gargalhada. Isso o filme tá em 1h14, basicamente falta os 10 minutos finais desse filme, basicamente, sabe? Aí o Oswaldo, né, e o padre dão de cara com a cabeça do Miro empalada, sabe? Dá a entender que o Zé cortou a cabeça dele fora e colocou numa estaca pra mais uma vez mostrar que ele gosta de provocar os mortos e provocar os vivos também. E daí o cara fala assim, não, agora é entre eu e ele, eu vou acabar com esse desgraçado, eu vou acabar com esse filho da puta. E o padre fala, não, capitão, eu também vou fazer alguma coisa, é nós contra ele, né? Enfim, aí esse capitão, né, o Oswaldo Pontes, segue o Josefel até uma casa dos horrores, sabe? Aquela, não sei quais são os outros nomes que as pessoas dão, mas aqueles lugares, casas de terror que tem em parque de diversão, sabe? Aqueles lugares escuros que tu caminha e aparecem bonecos e sons pra te assustar. Aí rola uma cena ali
pseudo-perseguição, tá ligado? Entre o capitão e o Zé, e acaba sendo a morte do cara aí, sabe? O Zé do Caixão primeiro dá uma pasada nele, o cara tem tempo de contra-atacar com disparo, sabe? Ele consegue dar alguns tiros no Zé do Caixão, mas pelo jeito não atira tão bem assim porque não mata ele, e o que impede ele de conseguir a vingança dele é porque aparecem fantasmas de criança, sabe? O fantasma de duas crianças, dois meninos, pra indicar que aquele policial ali também não era um homem de bem, digamos assim, mas é meio curioso, né? Por que esse cara foi atacado por dois fantasmas, sendo que ele... Quer dizer, eu não sei quantas pessoas ele matou na vida. Se para o final das contas, esse policial matou mais gente que o Zé do Caixão, sabe? Não tem como saber. Só que, né, o Zé não foi atormentado nesse momento, o cara foi, o que permitiu que o Zé desse uma facada no cara, assim, e... né, fosse a morte do segundo dos dois capitães Potts, né? Só que daí tá chegando o momento final que envolve a morte do Zé do Caixão, cara. O Zé do Caixão daí era uma cena mista também, eu diria. Ele é morto por aquele padre, sabe? Eu digo que é misto porque tem algumas coisas que eu acho que é interessante, tipo, esse padre ele carregava uma cruz, sabe? Uma cruz grandona de madeira, e sempre que ele arrastava esse bagulho ficava dando barulho dele, sabe? Então o Zé sai caminhando, mancando assim da casa de horrores, porque ele foi baleado, né? E daí a gente começa a escutar o barulho assim da cruz sendo arrastada. Então isso daí eu confesso pra vocês que é maneiro, tá ligado? E ele tem essa roupa marrom que torna ele diferente das outras pessoas, sabe? Que tu vê normalmente nesse filme, ele tira a capa, ele fala assim, vim aqui, sabe? Eu vim buscar a vingança, vim te matar, que não sei o que lá, sabe? Com uma fala melhor do que essa, tá ligado? Eu disse que é uma cena mista porque eu só confesso que se esse padre realmente ia ser o executor do Zé do Caixão, eles poderiam ter elaborado mais sobre ele, ou tornar ele um cara pior, tipo assim, com mais background dele ser realmente um executor, um matador de perversos, nem que seja pra gente entender ele mais como um justiceiro, ou pelo menos, então, ter mostrado ele realmente como um antagonista bondoso, alguém que tem, tipo, explicar mais quem foi esse pai dele, por que ele queria vingança do Zé, tá ligado? Eu acho que ele... Não dá pra dizer que ele é um personagem relevante, ao mesmo tempo que no final das contas, sabe, de todas as cenas que esse padre apareceu no filme, ele deve ter tido, assim, uns 10 minutos de tela de tempo, sabe, tempo de tela, melhor dizendo. Então, né, é uma decisão que eu acho que... É uma cena que não ficou ruim, os dois lutam numa luta de arma branca, sabe, o cara tira o cabo a base da cruz, na verdade tinha uma lâmina, sabe? Então praticamente era uma lança. Ele luta com o Zé com uma faca e ele consegue golpear o Zé, derruba o Zé do Caixão no chão, fala algumas coisas, ergue a cruz e espeta a cruz, a ponta da cruz assim, né? Que é a lâmina mesmo, no coração dele, e depois disso ele ainda pega o livro do capa preta ali e tal, e lê algumas passagens que eu não sei se foi tirada mesmo do livro, sabe? Mas ele lê algumas passagens que tu vê que ele tá condenando o Zé a sofrer. E toda a linhagem do Zé do Caixão, sabe? Ele fala, se teus filhos nascerem, eles têm que ser desaventurados e nunca prosperarem na vida. Então ele estava amaldiçoando a árvore genealógica do Zé do Caixão como um todo, né? Que é uma atitude ruim, mas tu entende que, tipo assim, é incentivado por vingança, né? Mas é aquela coisa que ele acaba culpando até as crianças que ainda não foram nascidas. Então tem todas essas coisas, assim, uma ambiguidade interessante pra cena, só que o final dela, ele chama o cara de filho da puta, sabe? É um bagulho que eu penso, não, cara, precisava o padre no final de uma maldição falar assim, vai pro inferno, seu filho da puta. Tipo, esse filme não poupa essa expressão, né? E é isso aí. E tem mais uma cena só, duas cenas para não acabar exatamente nesse momento. Primeiro a gente vê o padre indo embora, ele deixa a cruz lá, ele não leva essa cruz que ele carregou o filme inteiro, ele deixa fincada no peito do Zé do Caixão. Só que quando ele tá indo embora, tu vê que ele tá sendo seguido por um vulto, né? Um vulto com a silhueta do Zé do Caixão, sabe? Cartola, unhas grandes e capa, só que ele olha pra trás e não vê nada, e depois nos mostra que o Zé do Caixão continua lá caído. Então esse vulto que seguiu ele seria mais um espírito, o fantasma do Zé, e não o Zé físico, né? Só que daí rola uma cena que inicialmente ela pareceria mais ofensiva ainda, porque parecia uma cena de necrofilia. Chega a guria lá, a Maíra, a que colocou o rato lá na outra mulher, e ela se despe, né? Ela tira a roupa dela, e ela começa a transar com o Zé do Caixão, que até então a gente imaginava que ele estava morto. Só que no meio da foda, no meio da transa, as mãos dele começam a se mexer, ele começa a passar a mão nos seios dela, então tu entende que não chegou a ser uma necrofilia, sabe? O que... Tipo, era uma cena absurda, bizarra, né? A mulher chegar, ver o corpo do cara lá morto e tirar o pau dele pra fora e começar a sentar nele, é algo bizarríssimo. Só que, né, eles dão um adendo de que o Zé não estava morto, então não chega a ser necrofilia. Foi quase necrofilia, né? E daí a última cena, a cena final, depois dessa, transiciona pra uma cena que tá mostrando o enterro do Zé do Caixão.
né, para deixar claro que ele foi morto mesmo pelo padre, né, tá lá uma lápide com a data de nascimento dele de morte, Josefel Zanatas, e tem 6 mulheres grávidas, sabe? 6 mulheres que a gente viu no filme mesmo, sabe? A gente vê que várias das mulheres que o Zé sequestrou, eles não chegou a matar. Uma delas é a Hilda, aquela que ele cortou um pedaço da bunda, ela tá lá grávida no final. A Maíra tá lá no final grávida. O que mais que tem ali? Tem aquela mulher que tinha se enfiado dentro que ela tinha sido colocada dentro do porco, tu vê que ela tá viva lá no final também, e algumas outras mulheres que tu já tinha enxergado no filme. Então deixa claro que várias das mulheres que o Zé sequestrou nesse filme ele não matou, e várias dessas mulheres ficaram grávidas, tanto é que no enterro do cara tinha 6 mulheres barrigudas lá, deixando flores e rosas pra ele, indicando que finalmente a linhagem que ele sonhava, o homem perfeito que vai nascer da união dos pais perfeitos, sabe? O homem perfeito casado com a mulher perfeita vai dar à luz a criança perfeita, iluminada. Enfim, esse é o final do filme, e eu confesso pra vocês então, que esse final é bem broxante, tá ligado? Ele é, tipo assim, tem a ver com a narrativa que tá sendo contada desde o começo do filme, é o tipo de narrativa que até setupa, tipo, se alguém no futuro quisesse fazer o filho do Zé do Caixão, sabe? Ou a linhagem do Zé do Caixão, teria material pra continuar, já que o padre que matou o Zé não morreu, né? Dá a entender que o espírito do Zé continuaria vagando por aí e ele teria 6 filhos, que esses 6 filhos poderiam ter relações diversas, poderiam ter gêneros diversos, etnias diversas, porque as mulheres que ele engravidou eram mulheres de etnias diversas também, sabe? E poderiam ter traços diferentes e até objetivos diferentes. Podia ter aqueles que querem levar adiante o legado dos Josefel, o legado dos Zanatas, ou alguém que era completamente contra quem o pai dele tinha sido, sabe? Então, tem até essa margem aí, embora eu acho que isso nunca vai acontecer, mas tem base para alguém construir através dessa obra. Só que, né, só para dar envelopar esse programa que já passou de 1 hora, então eu falei mais do que eu pretendia, o que é algo comum nesses programas, né? Eu vou dizer pra vocês, então, assim, ó, é um filme bacana, é um filme interessante, mas, olha, o final dele não é a melhor parte, é meio broxante, sim, sabe? Eu diria que o começo é melhor que o final, e a metade, 100% de certeza, é melhor que o final, então eu não tenho como indicar esse filme pra nenhuma pessoa que não seja simplesmente fã do Zé do Caixão, ou que goste de ver imagens variadas e ter, né, referências pra saber qual foi a trilogia do personagem Zé do Caixão, tá ligado? Mas também tem pontos altos, sabe? Principalmente aquelas cenas da metade. A cena lá do sexo embaixo das defuntas é bem bolada, bem criada artisticamente falando, sabe? Apesar de perturbadora e muito errada, obviamente. E aquela cena que ele vai lá pro Purgatório também é uma cena muito legal, muito bacana. Na minha opinião, a melhor parte da obra, que eu acho que é um erro e um desperdício aquilo tudo não ter sido reaproveitado nesse final. Eu acho que uma cena extra, sabe? 5 ou 10 minutos além do que o filme teve, só pra mostrar ele voltando pro Purgatório e dando de cara com aquele velho lá, ou com a morte, enfim, e mostrando que punição que aguardava o Zé do Caixão, né, já que a morte dele foi branda, né? Ele levou só uma perfuração no coração, então o padre não torturou ele, até achei que o padre podia capturar ele e mostrar que ele ia ter uma morte equivalente às mortes que ele proporcionou para outras pessoas, sabe? Então, de modo geral, eu diria que o final é meio anticlimático e é um filme que tinha potencial para ser até melhor do que ele foi, tá ligado? Só que, né, não adianta ficar imaginando o que poderia ter sido, eu tô aqui analisando o que foi de fato, então eu digo para vocês, de todos os 3 filmes da do Caixão, esse daqui é o que eu achei menos bacana. Os outros 2 filmes eu já assisti 2 vezes cada um. Um dia eu pretendo assistir de novo, porque são filmes que eu considero divertidos. Eu assisto do começo ao fim me entretendo, sabe? E tem o charme mais pelo contexto histórico que foi feito, pelo fato de ser preto e branco, né? O próprio Zé do Caixão, sabe? Em questão artística, eu acho que quando ele era mais jovem, né? Ele foi um ator melhor, mesmo que naquela época diziam que ele era um ator inexperiente. Eu acho que ele tem uma performance boa. O visual, né? Por ele ser o jovem, também fica mais convincente, como, né? Não que ele pareça um homem realmente ameaçador, só que, né? Um idoso, tipo nesse filme, apesar dele fazer várias coisas asquerosas, quando ele não tá nas cenas que ele tá matando, eu confesso que ele tem até uma cara meio inofensiva, tá ligado? Tirando a roupa, tirando as unhas compridas, ele já é um vovô, tá ligado? 71 anos de idade, isso não é uma crítica à atuação dele e tudo mais, só que, né, em compensação a como que ele já conseguia se projetar, no primeiro filme ele era muito mais convincente como uma pessoa, assim,
prepotente, snob, né? Nesse segundo filme, apesar dele fazer coisas muito... Nesse terceiro filme, apesar dele fazer coisas muito piores que os dois segundos filmes, nos dois primeiros filmes, eu confesso pra vocês que eu não senti a mesma coisa, né? Então eu diria assim que de todos os três filmes, esse aqui é o menos bacana, mas não é um filme ruim, é simplesmente uma mistura de cenas bacanas, cenas assustadoras, cenas ofensivas, ultrajantes, sabe? Cenas fortes, impactantes e outras, né, que infelizmente deixam a desejar, eu diria. Mas é isso aí. Eu não sei que filme que eu vou estar analisando amanhã, mas quem quiser escutar mais análises, mais reflexões sobre obras de terror, já sabe onde encontrar isso, né? E é isso aí. Esperem, voltem aqui para escutar mais do que eu tenho para falar. Esse encerramento ficou uma porcaria, mas eu não vou editar, tô sem paciência. Simplesmente é isso aí. E quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Valeu!